O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 16 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. Se você está ouvindo o Crimecast pela primeira vez, eu te agradeço pelo play e seja muito bem-vindo aqui. A todos vocês que já me acompanham, o meu muito obrigado pela audiência e por continuarem a ouvir o nosso podcast. Nós vamos hoje para o episódio de número 65. Mas antes, eu quero pedir a vocês para seguir o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. Compartilhem o Instagram e compartilhem também os episódios para que mais pessoas conheçam o nosso podcast e eu possa continuar trazendo conteúdo para todos aqui. O link que o levará direto para o perfil do Instagram estará na descrição desse episódio. É isso, amigos, mais um episódio aqui no Crimecast e antes de tudo, como sempre, agradecer a vocês aí que continuam me dando o privilégio da vossa audiência, tá? Não sei se vocês perceberam, mas no último episódio aí, o episódio 64, eu fiz um episódio ali sem transições, O aplicativo que eu uso para gravar, e para editar e para acompanhar ali o episódio do podcast, ele teve ali um probleminha. Eu não estou conseguindo mais usar o aplicativo direto no celular e estou tendo que utilizar sempre pelo navegador. Então está sendo um pouquinho complicado, A gente não tem mais ali algumas vinhetas, que já tinham ali disponíveis, que era muito fácil de utilizar, e aí eu tô tendo que utilizar uma outra forma ali. Hoje a gente vai para um caso assim bem complicado, bem difícil de contar, que é a trágica morte do bebê Matthew Eapen. Em novembro de 1996, Deborah Eapen conta que ela e o marido tinham uma au pair que não estava dando certo. Por conta disso, eles decidiram começar a procurar outra pessoa. Naquele mesmo mês de novembro, o casal entrevistou uma jovem chamada Louise e aprovaram a garota para o trabalho. Louise começou a trabalhar na casa dos Eapen no dia 18 de novembro. Deborah lembra que ficou com a clara impressão de que a jovem adorava crianças e parecia ser uma garota cheia de vida. Menos de 3 meses depois, Louise está em casa cuidando do bebê Matthew quando algo acontece. Louise Woodward conta que por volta das 3:30 da tarde do dia 4 de fevereiro, encontrou o bebê dentro do berço e percebeu que ele parecia estar desacordado. Louise diz que Matthew estava pálido e os olhos não estavam totalmente fechados. A jovem diz também que o bebê não respirava normalmente. Ao ver aquilo, ela diz que tentou aplicar os primeiros socorros, fazendo o RCP, e em seguida ligou para a emergência. Na ligação para o 911, Louise pede socorro e informa que o bebê está passando mal e que ele está com dificuldades para respirar. A jovem diz em seguida que acredita que Matthew se engasgou com vômito e que seus olhos estão sem vida. O atendente pergunta se o bebê está ou não respirando. Louise responde que ele respira muito pouco e o atendente diz que está mandando uma ambulância e uma viatura da polícia para o endereço. Antes de desligar, Louise solta a frase, abre aspas, "Ai meu Deus", fecha aspas.
O atendente pede que a jovem tente garantir que ele respire enquanto a ajuda chega e orienta Louise a virar o garoto de lado ou com o rosto para baixo. Em seguida, Louise diz ao telefone que acha que o bebê vomitou e acredita que o vômito estava na boca dele. O atendente então pergunta se ela limpou a boca de Matthew. Louise responde que sim e diz que não está vendo mais nada na boca do bebê. O atendente pergunta se o bebê ainda está respirando, mas Louise não responde e segundos depois diz que o socorro havia chegado e ela iria abrir a porta para eles. É aí que a ligação é encerrada. Os paramédicos levam Matthew Eapen, um bebê de apenas 8 meses, direto para o hospital infantil de Boston. A mãe de Matthew diz que estava trabalhando em Somerville quando seu pager tocou e ela percebeu que era um número de casa seguido pelo número 111. Deborah explica que aquilo era um sinal para que ela retornasse à ligação imediatamente. Pager, só para quem não sabe, aí a galera que é bem mais nova, é como se fosse ali um aparelhozinho, né, que veio aí antes do celular. E esse aparelho ele basicamente recebia mensagens, né, mensagens simples e esse tipo de código, né, quando alguém ligava de casa ali, né, seguido por esse número, e a pessoa que recebia no seu pager esse código sabia que era ali uma mensagem para que ela retornasse a ligação imediatamente para casa. Isso aí é coisa dos anos 90, né, da década de 90. Deborah ligou para casa e Louise atendeu dizendo a ela que Matthew tinha se engasgado com vômito. A mulher ficou em choque e lembra que havia falado com Louise há poucos dias sobre engasgos e sobre a manobra de desengasgo e perguntou à jovem se ela havia feito a tal manobra. Louise respondeu que não. Deborah então liga para o pai de Matthew, Sunil, informando sobre o incidente com o filho. Os dois se encontraram e foram ao hospital infantil, sem saber ainda o que exatamente tinha ocorrido com Matthew. O advogado Barry Check diz que ao chegar no hospital, foi constatado que o bebê estava com pressão no cérebro e que foi necessário fazer uma cirurgia. Foi feita uma craniectomia para liberar a pressão intracraniana. A cirurgia consistia em perfurar a lateral da cabeça do bebê e, ao fazer isso, os médicos informaram que um fluido amarelo jorrou do crânio de Matthew. De acordo com os médicos, aquilo indicava uma lesão antiga. O fluido amarelo sinalizava para os profissionais que o bebê tinha sofrido uma lesão na cabeça há algum tempo. Então, amigos, só para deixar claro por que é um advogado que fala isso, né? Porque esse fato aqui, lá na frente, ele vai ser algo importante, né? Onde os médicos constataram, e isso está lá, né, no atendimento que foi feito ao bebê, que quando eles fizeram essa cirurgia para liberar a pressão, né, no crânio do bebê, jorrou esse líquido, e os médicos diziam que aquele líquido, né, ali meio um fluido meio amarelado, ele indicava que o bebê tinha uma lesão antiga. Além disso, o bebê de 8 meses também tinha uma hemorragia subdural e na retina. O advogado Barry Check explica que, naquela época,
Acreditava-se que se um paciente da idade de Matthew, ou seja, um bebê, tinha todos esses sintomas, isso significava que esse bebê tinha sido sacudido. Os especialistas chamam de síndrome do bebê sacudido. Aquilo ocorreria em casos em que alguém tivesse chacoalhado a cabeça do bebê por cerca de 1 minuto e meio. Essa tese era embasada em teoria por especialistas e por estudos científicos. Além desses sintomas, Matthew ainda tinha uma fratura craniana que se imaginava ter sido causada por alguém que bateu a cabeça do bebê contra uma superfície dura antes da chegada do resgate à residência. O sargento William Byrne e outros 3 policiais voltam à casa e questionam Louise Woodward, a babá de Matthew. O sargento lembra que Louise nunca perguntou a ele como o bebê estava e falou ao policial que talvez tivesse sido um pouco dura com ele naquele dia. O policial conta que Louise admitiu para ele em algum momento que teria derrubado o bebê. O pai de Matthew diz que não acredita como uma pessoa capaz de fazer aquilo com um bebê conviveu com eles por quase 3 meses. Louise Woodward, de 18 anos, tinha vindo da Inglaterra no mês de junho e a partir de novembro passou a cuidar dos 2 filhos do casal. Dias após o ocorrido com o bebê, ela foi apreendida e considerada suspeita de agredir Matthew Eapen. Então, amigos, dando uma passada aqui muito rápida, né? Esse caso ele acontece nos Estados Unidos, né, em Boston, e essa babá ela estava só com o bebê de 8 meses e num determinado momento ali ela ligou para a emergência, né, e informando tudo isso que eu já contei para vocês aí. E aí, de acordo com o que com o que vão acontecendo ali os relatos e de acordo com o que os médicos vão falando, ela passa a ser ali uma suspeita, né? A principal suspeita de ter feito algo ao bebê, né? Porque naquele dia, naquele momento, ela estava sozinha com ele em casa. Os promotores do caso dizem que os médicos indicaram que a lesão na cabeça do bebê foi causada de forma intencional e que ele teve uma lesão massiva no cérebro, ficando em estado crítico no hospital. Os médicos também informaram que o bebê teve hemorragia da retina nos 2 olhos e indicaram que aquelas lesões foram causadas por um chacoalhão violento, seguido de uma grande contusão traumática. A promotoria também comunicou que Louise teria admitido que estava frustrada com a agitação do bebê naquele dia e o teria sacudido com violência em algum momento. A promotora Lynn Rooney acredita na tese de que o bebê teria sofrido uma convulsão justamente por conta do que aconteceu antes. Ela explica que não foi totalmente determinado que o que ele teve foi uma convulsão, mas diz que uma criança que é sacudida de forma violenta pode acabar sofrendo uma convulsão por conta das lesões. O bebê continua em estado grave no hospital infantil e em 5 de fevereiro, no dia seguinte, Louise se declarou inocente da agressão.
Foi então imposta uma fiança de $100.000, mas ela diz que não consegue pagar aquele valor. Louise então é mandada para a prisão feminina de Framingham. Os médicos informam aos pais de Matthew que ele provavelmente não sobreviverá, e após 5 dias, o bebê de apenas 9 meses morre no hospital. O patologista Dr. Gerard Feijin diz que fez mais de 25.000 autópsias em sua carreira e que algumas chamaram sua atenção. A do bebê Matthew Eapen foi uma delas. O doutor explica que havia uma fratura craniana recente na parte de trás da cabeça e que aquela contusão traumática na cabeça de um bebê é muito grave. Não tem o que fazer. O resultado é óbito com certeza. O especialista ainda diz que assim que uma lesão como aquela ocorre, o bebê já não consegue mais responder direito e a lesão não demora a evoluir. Considerando então que naquela hora só havia uma pessoa em casa com o bebê e essa pessoa era a babá Louise Woodward, então isso significa que ela matou o bebê e ponto final. Essas são as palavras do responsável pela autópsia do bebê, Matthew Eapen. O caso chama a atenção para a questão do treinamento de babás que moram nas casas onde trabalham. No caso de Louise, a agência intermediou a contratação dela junto à família Eapen e deu uma declaração dizendo que após a babá ser aceita no programa, ela passa por um treinamento intenso de 4 dias. Olha isso. Porém, especialistas em cuidados de crianças contestam o programa e sustentam que 4 dias não é suficiente para um treinamento que visa ensinar a cuidar de uma criança. E aí, amigos, naquela época lá, né, em 1997, eles ainda utilizavam, né, ali como uma ferramenta o teste do polígrafo, né, que nada mais é, né, que o tal do detector de mentiras, né, ficou conhecido assim também. E eles fizeram esse teste com a Louise e, segundo a pessoa que aplicou o teste, ela passou nesse teste. O teste do polígrafo, já há algum tempo, ele não é mais considerado ali como algo que seja totalmente confiável. Então, hoje em dia não se usa mais ele ali dentro de um caso ali, como casos como esse, né, em que você pegaria uma suspeita, né, no caso aqui a Louise, e colocaria dentro desse teste ali para você ter uma noção se a pessoa está mentindo ou não, né? Mas na época lá, né, ainda foi utilizado isso lá em 1997. Naquela época, quando ela passou pelo teste, ela foi aprovada. No teste foram feitas algumas perguntas. David Raskin diz que perguntou o seguinte durante o teste de Louise. Esse cara é o cara especialista lá na época que aplicou o teste do polígrafo. Primeira pergunta que ele fez: no dia 4 de fevereiro de 1997, você feriu ou bateu na cabeça do Matthew? E ela respondeu que não. Segunda pergunta: no dia 4 de fevereiro de 1997, você bateu a cabeça de Matthew de propósito contra algum objeto duro ou superfície? Ela respondeu que não. Terceira pergunta: além de tentar reanimá-lo no dia 4 de fevereiro de 1997, você o machucou
sacudindo com força, e ela respondeu que não. E a quarta pergunta foi a seguinte: você feriu o Matthew intencionalmente e acabou causando a morte dele? Ela também respondeu que não. O examinador explica que, com base numa escala numérica usada no teste, quando alguém alcança 6 positivo ou mais, quer dizer que a pessoa falou a verdade. Louise alcançou a pontuação de 12 positivo, ou seja, ela foi aprovada no teste com sobras. O caso ganha uma enorme repercussão e grande parte da imprensa britânica vai para os Estados Unidos cobrir e acompanhar de perto o caso de Louise Woodward. A Louise, ela é uma garota inglesa, né? Então a imprensa britânica começa, né, a se interessar ali pelo aquele caso, né, para ver o que realmente tinha acontecido ali, né? Bill Coles, correspondente do jornal The Sun em Nova York, diz que o caso tinha muitos elementos-chave para ser uma grande notícia. O jornalista diz que o caso chamava muita atenção, a começar pela síndrome do bebê sacudido, e apenas isso já era algo forte, que atraía os olhares de todos. Um médico chamado Robert Rees fez simulações com uma boneca na TV, sacudindo violentamente aquela boneca, tentando mostrar como aquilo poderia ser algo fatal para um bebê da idade de Matthew. Vários médicos sustentam que sacudir o bebê certamente trará danos para ele e, dependendo da violência com que isso for feito, os danos podem ser letais. Deborah, a mãe do bebê, diz em entrevista na televisão que é assustador saber que pessoas que parecem ser normais e educadas podem ser capazes de fazer algo impensável com um bebê, algo que pode machucar gravemente um bebê ou até matá-lo. E aí a gente vai saber um pouco, né, de onde veio a Louise Woodward e saber um pouco mais, né, sobre ela. A gente sabe que ela veio da Inglaterra, mas a gente vai ver aqui mais alguns detalhes sobre a jovem que é suspeita e acusada de ter ferido gravemente o bebê Matthew Epen. Louise nasceu na Inglaterra, numa cidade chamada Elton, próximo a Cheshire, e sua vida na infância era bem comum. O pai era carpinteiro e a mãe, Susan, trabalhava em uma faculdade local. Louise sempre sonhou em ir para os Estados Unidos e decidiu entrar na agência EF Au Pair como uma forma de realizar esse sonho. Após ser aceita na agência, ela recebeu os 4 dias de treinamento e se juntou à família dos Epens, na região de Boston. Louise foi contratada na hora pela família e ela passou a morar com eles. Louise adorava o que a cidade podia oferecer de lazer e começou a sair bastante à noite, ficando fora de casa algumas vezes até meia-noite, 1 da manhã e até mesmo 2 da manhã. Era uma babá que morava na residência ali, né? Então o trabalho dela era estar o tempo todo ali auxiliando os pais, né? E ficando com o bebê em casa enquanto os pais estavam trabalhando, né? E uma moça muito jovem, né? Ela vai para lá com 18 anos. Então, olha só, você pega uma jovem de 18 anos e dá um treinamento de 4 dias. Ela vai morar no outro país, né?
E óbvio que ela não vai viver o tempo todo só dentro da casa. Ela vai ali ter, nos momentos, né, de folga, ela vai sair e tal. E nessas saídas, ela às vezes chegava tarde em casa. Então aquilo já gerou algum problema ali entre ela e os pais do bebê, né? Isso acabava afetando o dia seguinte de Louise, essa questão dela sair e chegar tarde, né? Que ficava sem condições de exercer sua função de babá. Os pais das crianças, então, começaram a se preocupar com aquilo, causando um clima ruim entre o casal e a babá. É o que eu acabei de falar para vocês, né? Além disso, Deborah, a mãe de Matthew, não gostava também do fato de Louise ficar ao telefone, com amigas ou na internet, quando deveria estar cumprindo seu dever de cuidar das crianças. Sunil Ippen, pai do bebê, disse em entrevista na TV que imagina que Louise estava irritada e nervosa com várias coisas que eles, os pais, reclamaram a respeito do trabalho dela e de como ela deveria agir, e aquilo acabou deixando-a brava com eles. E ela então descontou sua raiva em Matthew. Isso aqui é a tese do pai do bebê, né? O advogado de defesa de Louise, Barry Check, era o famoso advogado que fazia parte da equipe de defesa de O.J. Simpson, no que ficou conhecido como o julgamento do século. Barry diz que conheceu Louise Woodward quando ela estava presa e diz que a moça era brilhante e muito gentil. E após conhecê-la, conta que não fazia sentido nenhum para ele que aquela moça fosse capaz de fazer aquilo que a estavam acusando. E afirma que acreditava totalmente nela. Christine Lee diz que ao ver as notícias na mídia sobre a babá, passou a achar que talvez estivessem sendo um pouco injustos com ela, e ao ver uma matéria de jornal que chamava a moça de, abre aspas, babá assassina, imaginou na hora que ela certamente não teria um julgamento justo ali. Christine então decidiu começar uma campanha que acabou arrecadando muito dinheiro, primeiramente na Inglaterra. O objetivo da vaquinha era mandar os pais da jovem para os Estados Unidos, mas a campanha continuou crescendo e tomando grandes proporções, se tornando uma campanha mundial em menos de 24 horas. Após aquelas 24 horas, o dinheiro arrecadado já ultrapassava a marca de $100 mil. Olha isso, cara. Então, ela, por ser uma moça britânica, estando nos Estados Unidos, né, então ela vivia lá com a família, né, e os pais ainda moravam na Inglaterra. Então, depois disso, quando ela fica presa, né, as pessoas começam ali a dar um apoio, né, para ela ali, começam a arrecadar dinheiro para que os pais fossem para os Estados Unidos para poder acompanhar a filha ali, né? E essa campanha acaba ultrapassando ali, arrecadando ali muito dinheiro, né? Ou seja, pessoas na Inglaterra e depois em outros países também começaram a doar para a campanha e fazer passeatas pedindo que houvesse justiça para Louise Woodward. E aí, no dia 7 de outubro de 1997, o julgamento da babá começa.
né? Começaram ali as pessoas a acharem que talvez ela não fosse culpada daquilo, ou talvez não tivesse tanta culpa no que aconteceu, né? Então as pessoas começaram a dar também o apoio para ela, né? Afirmando e dizendo acreditar que talvez ela não fosse a culpada. Louise pode pegar até prisão perpétua se for considerada culpada pela morte do bebê Matthew Eapen, de apenas 9 meses. Deborah Eapen foi levada pela promotoria como testemunha da acusação para dar seu depoimento. Deborah e Sunil, mãe e pai do bebê, chegaram a ser criticados por parte da opinião pública pelo fato de serem pessoas que trabalhavam muito, sugerindo que davam mais atenção à vida profissional em detrimento da vida familiar. Deborah foi perguntada sobre isso em uma entrevista para um programa de TV e respondeu que aquela era uma forma que algumas pessoas encontraram de dizer que algo do tipo não aconteceria com elas. Para Deborah, era como se as pessoas acreditassem que aquele tipo de situação nunca aconteceria com elas, pois elas não trabalhariam tanto a ponto de deixar os filhos com uma babá por muito tempo, que aquilo era só um jeito de as pessoas acreditarem que estavam a salvo. Então as pessoas começaram a colocar isso em questão, né? Será se os dois precisariam estar ali trabalhando, né? A ponto de ter que deixar os filhos com uma babá? Então, até essa questão ela é levantada e pessoas chegaram a criticar eles por isso, né? Deborah diz que não está justificando todas as escolhas dela e do marido, mas garante que eles sempre pensaram muito bem ao tomar esse tipo de decisão. E aí nós voltamos lá para o julgamento. Barry Scheck, defensor de Louise, confronta o especialista levado pela acusação, o doutor Patrick Burns, um neuroradiologista pediátrico. Patrick diz no julgamento que, em sua opinião, a lesão na cabeça do bebê era o clássico retrato de um impacto agudo ou hiperagudo por uma sacudida com trauma causado de forma não acidental. Ou seja, ele está dizendo que alguém fez aquilo com o bebê. Levanta a possibilidade de que o bebê, além de ser sacudido, ele teve a cabeça batida em algum local. Ele usa a expressão agudo ou hiperagudo, né? Uma pancada forte ou muito forte.
O doutor afirma isso de forma enfática algumas vezes e em determinado momento, o advogado de Louise, claramente irritado, grita e pergunta se o profissional estava lá quando tudo aconteceu, se ele estava na casa para afirmar que aquilo tinha sido intencional, sem estar presente e sem ter visto. O doutor, porém, continuou sustentando sua opinião, sem ceder ao advogado da defesa em nenhum ponto. Belichick também pergunta a Patrick por quanto tempo ele havia estudado e analisado o caso. O doutor responde que por pelo menos 4 ou 5 horas. O advogado dá a entender que aquilo seria pouco, e o doutor diz que com 20 anos de experiência na área, aquele tempo analisando o caso era suficiente. Então, o advogado aqui ele tenta descredibilizar ali o doutor que dá esse depoimento como testemunha da acusação, e é um depoimento muito forte, né? Ele está ali sendo enfático quando diz que, na opinião dele, né, um especialista com 20 anos de experiência, como ele falou, o bebê foi sacudido de forma violenta e teve a cabeça batida de uma forma muito forte, causando uma lesão grave, né, na cabeça. Belichick lembra que aquele caso era um caso sem testemunhas e isso deveria ser levado em consideração. Quando ele diz isso, amigos, de sem testemunhas, é que no momento do que ocorreu lá, né, só estava a Louise com o bebê. Então, não tem uma testemunha ocular. Então, é esse ponto que o advogado da Louise, o Belichick, está levantando ali dentro do julgamento, né? Ó, lembrem-se que não há uma testemunha, então não tem como afirmar o que de fato aconteceu, se foi intencional ou não, se ninguém viu. Olha só o ponto que o advogado da babá usa, né, no discurso dele, nos argumentos dele, né? Ele diz que, na verdade, esse fato era algo muito importante para o caso, né? O fato de não ter testemunhas oculares, né? Mais uma testemunha importante da acusação era o Dr. Eli Neuberger, que foi o médico que tratou de Matthew no hospital. Eli afirma que todas as lesões no bebê podiam ser oriundas de abuso infantil. Eli diz que o trauma causado na cabeça pode ter sido feito no intervalo de uma das sacudidas violentas e acredita que o bebê foi sacudido e entre uma sacudida e outra teve a cabeça batida contra algo duro. Olha isso, outro médico está levantando aqui essa hipótese, né? A visão dele do que ele acha que aconteceu. Durante seu depoimento, o doutor faz gestos como se estivesse com o bebê entre as mãos. E primeiro ele mexe as mãos como se sacudisse a criança violentamente. E logo em seguida faz um gesto como se batesse a parte de trás da cabeça de Matthew em uma superfície dura com força. Essa imagem do doutor simulando o que pode ter acontecido gera um grande impacto nas pessoas, e ele reafirma que todo esse movimento foi um ato contínuo e que não foi algo acidental. Neuberger diz que, ao tratar de Matthew Eapen, teve certeza de que ele foi vítima da síndrome do bebê sacudido. O jornalista do The Sun, Bill Coase, diz que a imagem do doutor demonstrando como o incidente teria acontecido foi algo muito forte,
pois aquilo tornou o ocorrido muito mais compreensível, principalmente para os jurados. Ver o homem considerado um dos maiores especialistas no assunto, dando sua opinião e ainda demonstrando como aconteceu, fez com que muitos praticamente não tivessem mais dúvidas. E aí, a defesa apresenta seu argumento para o que teria ocorrido com Matthew. Então, amigos, a gente tem aqui médicos, doutores, especialistas, dando depoimentos muito enfáticos de que os ferimentos no bebê não podem ter sido acidentais, ou seja, foram intencionais, e um dos especialistas, o doutor que tratou do bebê, ele faz ali um gesto com as mãos, como se você estivesse segurando o bebê aqui entre as suas duas mãos, né? E você chacoalha ali, balança e depois pega e bate a cabeça, a parte de trás da cabeça, em algo duro. Ele faz meio que essa mímica, né? Esses gestos simulando como pode ter ocorrido na visão dele. Então isso é algo muito forte, esse depoimento desse doutor e do primeiro, Patrick Burns, que também diz que acredita que os ferimentos não têm como eles terem sido acidentais. E aí agora é a vez, né, da defesa apresentar a sua tese, né? O advogado de Louise sustenta que a lesão causada na cabeça do bebê seria uma lesão antiga. Barichek diz que sabia que a morte do bebê tinha a ver com a fratura no crânio, mas que aquela lesão era antiga, de mais ou menos 3 semanas antes. Olha isso. O advogado diz que mencionou a cirurgia feita em Matthew quando ele chegou ao hospital e que nessa cirurgia um fluido saiu da cabeça dele e a cor do fluido indicava que a lesão era antiga. Baseado nos exames de tomografia feitos no bebê, o especialista levado pela defesa afirmou que aquela lesão deveria ter entre 3 e 4 semanas. O Dr. Lawrence Thibault disse em depoimento que o bebê não havia sofrido um impacto violento na cabeça e com certeza não no dia 4 de fevereiro. Lawrence explica que não dava para precisar o tempo exato, mas que aquela lesão teria pelo menos 3 semanas. Então, a defesa leva também doutores, especialistas que refutam o que os especialistas e doutores da promotoria falaram. Vai ficando ali uma disputa de especialistas, né, de médicos. Essa tese de que a fratura era uma lesão de mais ou menos 3 semanas foi corroborada por mais 2 especialistas, o Dr. Jan Listman, neuropatologista forense, e também pelo neurocirurgião, o Dr. Donald Usinski. Usinski disse em entrevista que a base dos médicos que sustentavam essa tese era a ciência, ou seja, ele está se referindo aos médicos da defesa, enquanto a acusação se baseava em histeria. Ao sustentar que a fratura craniana não tinha acontecido no dia do incidente, a defesa abria a possibilidade de que aquele grave ferimento poderia ter acontecido em qualquer outro dia, e então Louise não tinha como ser acusada por aquilo. Ou seja, se não ocorreu naquele 4 de fevereiro,
poderia ter acontecido sob os cuidados de qualquer outra pessoa, como os próprios pais ou até um amigo da família. O advogado Andrew Good, que também fazia parte da equipe de defesa de Louise, contestou a tese da acusação, que dizia que a jovem pegou o bebê e sacudiu por 1 minuto inteiro. Enquanto fala isso, o defensor faz o gesto, como se balançasse o bebê entre as 2 mãos e continua fazendo aquele movimento por quase 10 segundos. Ao demonstrar aquilo, Andrew dá uma noção de como seria difícil fazer aquele movimento contínuo de sacudir o bebê por menos de 10 segundos. Imagina então por 1 minuto inteiro. Então, amigos, para a gente explicar isso aqui, para ficar claro para todo mundo, os médicos que acreditavam na síndrome do bebê sacudido, eles diziam que a pessoa pegaria um bebê, né, e sacudia ali por 1 minuto inteiro, sacudindo sem parar. O outro advogado da defesa faz esse movimento por menos de 10 segundos, como se estivesse chacoalhando o bebê. E aí ele dá a entender que fazer aquilo por 1 minuto inteiro seria impossível. Então ele tenta refutar, ele demonstra ali, olha, eu estou fazendo aqui e não deu nem 10 segundos. E você vê como foi ali difícil. Imagina por 1 minuto inteiro. Parece que seria muito difícil fazer aquele movimento por 1 minuto inteiro com o bebê nas mãos, né? Andrew finaliza seu argumento afirmando que isso nunca aconteceu. Barry Scheck diz que a defesa tinha evidências científicas, evidências muito fortes, que provaram que o Dr. Newberger e os pediatras tinham cometido um equívoco e entenderam errado os exames que os levaram a crer que Louise tinha sacudido Matthew. Outro trunfo da defesa foi o depoimento de um dos maiores especialistas, o Dr. Ayub Omaya, neurocirurgião e especialista em lesões cerebrais, que afirmou em depoimento que era ridículo dizer que o bebê tinha sido sacudido por 1 minuto a 1 minuto e meio. É mais um especialista que fala contra a tese da acusação, né? Omaya disse exatamente o seguinte, abre aspas, na minha opinião, isso é um claro caso de fratura antiga, fecha aspas. E ele continua, abre aspas, um fator essencial sobre sacudir, se esse tivesse sido o caso, são os danos no pescoço, fecha aspas. Nesse momento, Barry Scheck indaga o doutor se havia esse tipo de dano em Matthew Ippen, e o doutor responde que não havia danos no pescoço do bebê. Então isso aqui é algo interessante, porque como um bebê foi sacudido por 1 minuto, 1 minuto e meio, como a acusação sustenta, e esse bebê não tem lesões no pescoço, né? Após os depoimentos de vários médicos e especialistas, a defesa se prepara para o depoimento de Louise. Barry explica que, segundo a regra geral dos advogados de defesa, nunca se deve colocar o réu para depor, pois a chance de se perder o caso aumenta muito, mas explica que mesmo chegando à conclusão, junto com toda a equipe de defesa, que Louise não deveria depor, prevaleceu a vontade da jovem, que afirmava que queria ir ao banco das testemunhas e contar o que havia acontecido. Bill Coles, jornalista do The Sun, lembra que Louise se sentou para dar seu testemunho
e no momento em que respondia às perguntas feitas pelo advogado, se havia ou não machucado o bebê, ela meio que sorriu. E aquilo pareceu totalmente inapropriado e estranho. Louise esboçou um sorriso rápido ao ser perguntada se ela havia ferido Matthew Ippen. Isso aqui, amigos, eu vi também, tem um videozinho, ela tá sentada e aí o advogado tá fazendo umas perguntas lá e tal, e ela tá respondendo que não, né? Ele tá perguntando se ela machucou, se ela fez isso de forma intencional, se derrubou e tal. E quando ele faz acho que a terceira ou quarta pergunta, ela meio que deixa escapar ali um sorriso, um momento totalmente ali de tensão, que era para ser, né? E quando ela dá esse sorriso naquele momento, é muito, muito estranho, né? Muito esquisito que as pessoas podem até dizer assim, ela riu ali de nervoso, mas é muito estranho que bem naquele momento, ela de frente para todos no tribunal, ela meio que dá um sorrisinho ali de 1, 2 segundos, e aquilo chama muito a atenção e de uma forma negativa para ela. O jornalista diz que, além de esquisito, aquilo ajudou a narrativa da acusação de que Louise estava mentindo, e aquele sorriso, em um momento tão inadequado, seria como um descuido da jovem que às vezes deixava transparecer o monstro que ela na verdade era. O promotor Gerard Leone indaga Louise sobre ela ter dito para a polícia, mais especificamente o sargento Byrne, no dia do incidente, que havia deixado Matthew Ippen cair no chão. Louise responde que com certeza não falou isso e afirma que nunca usou a palavra derrubar naquele dia para nenhum policial. Louise nega todas as acusações e nega também que tenha ficado chateada em algum momento com o serviço de cuidar do bebê, mesmo nos dias em que ele estava muito agitado e chorando muito. O promotor então pergunta a Louise sobre aquele dia, quando ela percebeu que o bebê não estava bem, e pergunta se a babá, vendo a situação de Matthew, pegou ele e o sacudiu em algum momento. A jovem responde que sim, que sacudiu o bebê e demonstrou como fez com as mãos, rapidamente. O promotor continua e pergunta se ela o sacudiu com cuidado e bem devagar. E Louise diz que não foi bem daquele jeito, e em seguida fez com as mãos o gesto de chacoalhar o bebê entre as suas mãos. Bill Coles diz que a imagem de Louise demonstrando como fez ao sacudir Matthew mostrou para as pessoas como talvez ela tivesse feito ao assassinar o bebê. Porém, ela afirma que sacudiu o menino, mas que fez aquilo suavemente, com o objetivo de reanimar Matthew. Logo antes das alegações finais, o juiz Hiller Zobel deu uma alternativa a Louise, que seria o seguinte: ela poderia deixar aquele júri se considerasse uma pena menor para homicídio culposo, ou enfrentar a acusação de homicídio qualificado e em segundo grau, que poderia culminar em prisão perpétua. Barry Check explicou para a jovem as implicações que aqueles cenários traziam, e ela tomou sua decisão. Louise Woodward escolheu as acusações mais graves,
na esperança de que os jurados acreditassem que ela não tinha feito nada de forma intencional. Então, amigos, se vocês entenderam isso aqui, foi o seguinte: o juiz, eu acho que já vendo ali como as coisas estavam caminhando, né, ele quis dar essa opção, né, essa alternativa para Louise e dizer, ó, você deixa o júri e já assume ali o homicídio culposo, né, naquele que não tem intenção de matar, né, e aí ela já seria condenada mais com uma pena menor. E mesmo os advogados explicando aquilo para ela, e aquilo tinha que ser uma escolha dela, ela escolheu acreditar que ir em frente, né, com as acusações mais graves, acreditando que o júri ia inocentá-la. Berichek diz que pessoas inocentes, mesmo quando tudo está indo de mal a pior no julgamento, acreditam que serão absolvidas no final e que isso sempre é uma aposta. Elas acreditam que irão ganhar, mas não dá para saber. No final é uma aposta que ela decide acreditar que vai ganhar. Após as alegações finais, o júri saiu do tribunal e passou bastante tempo deliberando sobre o veredito. Foram 3 dias de deliberação e para o jornalista Bill Coles, aquele tempo indicava, talvez, que havia uma indecisão. Berichek diz que a defesa não estava confiante quanto ao resultado do veredito. Sabiam que tinham evidências científicas muito fortes, mas a questão é que o assunto era complicado e tudo girava em torno da neurociência. Finalmente, o veredito é lido pelo juiz e Louise Woodward é considerada culpada por homicídio em 2º grau. Ao ouvir aquilo, a jovem não se controla e se senta, chorando muito enquanto um dos advogados tenta acalmá-la. Louise continua chorando alto dentro do tribunal. Enquanto chora, ela pergunta por que fizeram isso com ela e diz que só tem 19 anos e que não fez nada. Louise é condenada à prisão perpétua com possibilidade de condicional em 15 anos. Muitos discordam do veredito e criticam o júri pela decisão de condenar Louise, tendo em vista as evidências científicas apresentadas pela defesa. Alheia a tudo aquilo, a promotoria comemora o veredito e diz que a justiça foi feita para os pais e para o irmão de Matthew Ippen. Os advogados de Louise dão entrevistas após o resultado do julgamento e Berichek diz que não sabe o que aconteceu de errado, enquanto Andrew chega a dizer nos microfones que aquele era o pior veredito que já havia presenciado. O advogado ainda diz que o júri ignorou as evidências e fez algo que não tinha nada a ver com eles e não entende o que aconteceu para os jurados tomarem aquela decisão. Na cidade em que Louise nasceu, as pessoas acompanharam o anúncio do veredito às 2h40 da manhã no horário local e ficaram sem acreditar ao ouvirem o resultado. Algumas pessoas que choravam ao falar sobre o veredito diziam que aquilo era inacreditável e questionavam como puderam condenar alguém assim.
e diziam que simplesmente não havia provas suficientes para que Louise fosse condenada. Após se recompor, Louise fala sobre o veredito e reafirma que é inocente, e diz também que nunca machucou e nunca machucaria Matthew Eapen, e continua dizendo que não sabe o que aconteceu com o bebê. Susan, mãe de Louise, disse dias depois que enquanto estivesse viva, continuaria lutando para provar que a filha era inocente. Então, no dia 4 de novembro, a defesa apresenta um recurso para o juiz Hiller Zobel, pedindo que a decisão do júri seja anulada. Berichek solicita que seja feita uma revisão do que ele chama de irrefutáveis e inúmeras evidências científicas deste caso. Então, amigos, o veredito de culpada gera ali uma comoção, né, para as pessoas que eram da sua cidade, que a conheciam. Eles ficam ali sem acreditar e continuam dizendo que não havia provas para condenar a jovem, né, e que aquilo não era justo, né, não tinha sido justo. E isso leva os advogados de defesa, né, a pedirem ali um recurso para revisar aquele júri, né, o resultado do júri. Em um programa de TV, o advogado é questionado sobre o porquê as pessoas não deveriam respeitar o veredito dado pelo júri no caso de Louise Woodward, e enquanto que no caso famoso de O.J. Simpson, Check pediu exatamente o contrário. O advogado responde que nesse caso da babá estava claro que o veredito era totalmente contra o peso das evidências. A jornalista traz isso, né, que questiona o advogado da Louise, porque na época do O.J., para quem, se alguém nunca ouviu, né, no caso do O.J. Simpson, ele é absolvido e aquilo gera uma polêmica enorme, né? E o Berichek, que na época era defensor, era da equipe de defesa do O.J., ele dizia que as pessoas deveriam respeitar o veredito, né? E agora ele estava questionando um veredito, né? Então é isso que a jornalista levantou e ele responde: não, aqui nesse caso o veredito ele é totalmente contra o peso de evidências, né? Das evidências que a gente tem. Nos dias que se seguiram, surgiram relatos de alguns membros do júri de Louise em que, olha só, em que eles afirmaram a um jornal britânico o seguinte, abre aspas, ninguém achou que Louise quisesse matar o bebê, fecha aspas, e ainda acrescentaram, abre aspas, a gente queria ter tido a possibilidade de considerar homicídio culposo, fecha aspas. Outro integrante do júri disse na TV que tinha dúvidas razoáveis no momento da deliberação para o veredito. Outro membro do corpo de jurados disse que, abre aspas, ninguém achava nem um pouco que tinha acontecido um homicídio, fecha aspas. Olha isso, essas declarações são muito tempo depois de pessoas que fizeram parte do júri da Louise. Então aquilo vai demonstrando que o próprio júri não tinha certeza, né? E eles mesmos, depois de um bom tempo, falaram isso,
muitos ali não achavam que ela tivesse matado o bebê. Olha só. Várias pessoas pedem justiça para Louise enquanto aguardam a decisão do juiz sobre os argumentos da defesa, para que o júri fosse anulado ou que a pena pelo menos fosse mais branda. A imprensa noticia que havia algumas possibilidades para o recurso. Primeiro, o juiz podia ordenar um novo julgamento, ou o juiz podia jogar todo o veredito fora, que era anular o veredito. O juiz podia manter o veredito e somente amenizar a acusação, que, segundo as expectativas, era o que a defesa acreditava que teria mais chance de acontecer. Ou seja, o juiz reduziria a acusação para homicídio culposo. E em acontecendo aquilo, Louise poderia inclusive ser solta muito brevemente. No dia 10 de novembro de 1997, o juiz Hiller Zobel utiliza um site na internet para divulgar sua decisão. Aquela foi a primeira vez que ele informou o resultado de uma decisão sua na internet. Em seu parecer, o juiz disse que a condenação original da jovem por homicídio doloso foi excessiva e explana que enquanto os acusadores acreditaram que Louise machucou o bebê de forma violenta em um surto de raiva, causando sua morte, ele viu uma jovem confusa, com medo e sem discernimento. Enquanto a defesa exalta a decisão do juiz, a promotoria critica e lamenta a revisão do veredito. Então, cara, você vê que várias coisas vão acontecendo ali, então o juiz, ele se vê na obrigação de revisar aquela pena e ele faz isso, Ele revisa para homicídio culposo, que a pena seria bem mais branda que a que ela tinha sido condenada, que era homicídio em segundo grau, E ele reduz realmente a pena da Louise Woodward. O professor Keith Findlay, um dos fundadores do projeto Inocência de Wisconsin, explica que há muitas outras causas descobertas que existem capítulos inteiros em livros sobre abuso infantil e sobre o que algumas vezes é mencionado como a mímica do abuso infantil. O professor diz que crianças têm uma gama muito vasta de coagulopatias, distúrbios hemorrágicos e até infecções, problemas hereditários, derrame infantil, traumas acidentais, pequenas quedas, engasgamento, etc. Ou seja, há muitas e muitas possibilidades nessa lista grande de possibilidades. Alguns controversos, outros não. É um campo muito vasto e complicado, e os médicos e especialistas ainda estão aprendendo sobre tudo isso todos os dias. Isso significa que a síndrome do bebê sacudido é muito controversa, e os críticos dessa tese encontraram no Dr. Patrick Burns, uma das principais testemunhas da acusação, vocês lembram, mais um aliado. O Dr. Burns reconheceu posteriormente que estava equivocado e disse estar arrependido do seu papel na condenação de Louise Woodward. Em seu novo parecer, o doutor diz que acredita que os ferimentos de Matthew não podem ter resultado
na morte. Então, amigos, o que esse professor fala é que existe várias e várias possibilidades quando acontece ali alguma coisa, né, algum incidente desse tipo com uma criança e principalmente com um bebê. E existem inúmeras possibilidades e ele coloca em xeque essa tal síndrome do bebê sacudido, né, que foi a base ali dos especialistas e doutores, inclusive esse doutor Patrick Burns, que afirmou durante o julgamento, né, que aquilo tinha ocorrido com o bebê, com o Matthew Ippen, e depois ele se arrepende, diz que cometeu um erro. Atualmente, Louise Woodward mora no Reino Unido. Ela se casou e tem uma filha. É isso, amigos, eu vou ficando por aqui. Mais um caso aí que tem aí vários termos, né? Coisas que a grande maioria das pessoas não sabem, não entendem, né? Um caso que parecia ser algo totalmente comprovado e o julgamento mostra que na verdade era algo bem frágil, né? O que foi utilizado para se condenar uma jovem de 18 anos na época, né? E depois que ela é julgada, ela já estava com 19 anos. E você vê que a questão de se acusar uma pessoa, nesse caso, ela pegaria prisão perpétua e só poderia ter condicional com 15 anos, né? Isso afetaria completamente a vida dela. Então é isso, amigos, mais um caso para vocês aí, e em poucos dias eu volto com mais uma história aqui no Crimecast.